Chegando com mais um vídeo aqui no canal e vamos continuar a análise dos jogos da Champions League. Vamos para o segundo dia, quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025. Vem comigo que eu vou trazer para vocês informações das 6 partidas de hoje. Vou analisar os pontos fortes, fracos e também deixar a minha sugestão de bet. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Vini Oliveira, apostador esportivo desde 2016 e a minha função aqui é trazer uma análise mais ampliada para você, onde você pode estar fazendo suas bets aí, já ter feito a sua análise, mas eu quero complementar ela trazendo algumas informações importantes. Ou se você não fez análise nenhuma, também seja muito bem-vindo, vem comigo aqui e vamos lá, começar analisando os jogos das 13h45, Slavia Praga e Bodo Glimt. O time do Slavia Praga é o time que mais me deu lucro nos últimos anos aí, ano passado ele foi o que mais me deu lucro e que tem feito aqui surgir sempre boas oportunidades. No time escalado aqui, tá só uma correção aqui, o Provod ele joga mais avançado, o Zaiferis que compõe ao meio campo, e quem vai faltar aqui também pode surgir como uma das opções é o Thomas Shorey, fazendo aqui o trio de frente, Provod, Shorey e Schitl. O Vorli, que é um jogador que está começando agora a ser utilizado, ele é mais um jogador que sempre sai do banco, mas só que está ganhando espaço, então pode ser que ele permaneça aqui como titular sim. Esse trio de frente ele é muito rápido, ele é finalizador e também faz muitos gols de cabeça, é uma das funções aqui da equipe, com os alas, eles contornando aqui as jogadas pelos lados e fazendo levantamentos para a área. Às vezes um jogador ele apenas pisa ali, dá um toque de cabeça para o outro chegar chutando, ou eles já tentam um arremate direto para o gol. O time do Bodo Glimt aí, sensação há vários anos, que começou nas apostas, já sabe que o Bodo Glimt manda e desmanda lá na Noruega, só que não tem sido muito assim nas últimas duas temporadas, né? O time do Bodo Glimt ele sempre revelou muitos bons jogadores, só que aí eles partiram para outras equipes no futebol europeu mesmo, né? Em sim para as grandes ligas, saindo aqui da liga pequena como a da Noruega. Mas temos o caso aqui do Rausch, que ele foi lá, bateu, rodou em vários times como o Milan, Frankfurt, e aí retornou para a equipe e ele volta a jogar bem nessa temporada, é o principal jogador. Tem aqui o Helmersen como centroavante, pode aparecer o Hogg também como o jogador que pode surgir aqui. Como ele é o titular da posição, mas só que ele vinha de lesão, mas não sei quais as condições realmente dele, ele pode pintar como titular. O Jorgensen aqui do outro lado também surgiu nessa temporada e tem feito aí o trio de frente. É uma equipe muito rápida, que tem chute de fora da área com o Berg, ele também é um excelente armador, ele compõe a seleção da Noruega, o capitão inclusive, e ele tem tanto passe como finalização de fora da área, pode ser aí surgir como uma das oportunidades. Para essa partida eu quero analisar os jogos aqui da temporada atual. A equipe do Slavia Praga já vem aí jogando desde julho, já são mais de 10 jogos na temporada e todos os jogos aqui, menos esse contra o Slovaco, a equipe conseguiu marcar 2 gols. Então é uma equipe que se mostra mais uma vez ser muito eficiente no ataque, tanto no campeonato tcheco aqui como durante a Copa. Já o time da Noruega ele já está ali pegando o finalzinho da temporada, estamos ali em algumas rodadas mais à frente, pois a equipe ela não para. Enquanto as grandes ligas param para férias, o campeonato norueguês é quando ele começa. Então já estamos aqui no final, o Bodo Glimt, se eu não me engano, ele está ali em terceiro, segundo, está brigando pelo título. E vem aí de uma grande goleada no final de semana diante ao Kristiansand. E mais uma vez eu gosto de reforçar aqui que é uma equipe que marca muitos gols. E a minha indicação para vocês não pode fugir disso, é trabalhar no mercado de gols, que no momento está com o over 2,5 em 1,53. Vamos torcer para não ter gol rápido e aí nós vamos pegar o over 2,5 em live ali com uns 15 minutos de bola rolando, tá certo? Lembrando que é em odd de 1,70. Outro jogo das 13h45 é Olympiacos e Pafos. O Olympiacos voltou a figurar aqui nas competições europeias, principalmente na Champions League, volta aqui com um bom time. O Taremi, o jogador aí que veio da Inter, agora ele era do Porto, que foi para a Inter, não se encaixou, não aceitou ser banco ali do Lautaro, e aí surgiu a oportunidade de vir jogar no Olympiacos. Jogar na Grécia é muito bom, porque eles pagam bem e tem um campeonato, entre aspas, competitivo. Tem aqui o Remy Cabelá, que pode ser um armador, pode jogar aqui no meio. O Chiquinho ele pode jogar mais aberto, então pode ser a correção aqui.
O Gelson Martins também é uma das opções aqui para formar o trio de ataque. É uma equipe que tem sempre força no meio campo, é uma equipe que é muito compacta, a força física no campeonato grego, ela se destaca muito. O time do Paphos é um time que foi a sensação agora nas eliminatórias, mostrar aqui os resultados que ele fez. Conseguiu eliminar o Maccabi Tel Aviv, depois partiu para eliminar o Dinamo de Kiev e por último tirou o Estrela Vermelha da Sérvia. Então o time do Paphos subiu aí um degrau, uma equipe que tem surgiu aí no campeonato chipriota, onde, se eu não me engano, é o atual campeão. Se saiu bem no campeonato, é o campeão ou vice, se eu não me engano, e tem feito um bom resultado aí, conseguiu passar por essas eliminatórias, chegou na Champions League, foi um grande passo aí para a equipe. O time do Olympiacos em seus resultados agora na atual temporada tem aqui 3 jogos vencendo o Asteras, o Volos e o Panathinaikos. Se mostra ter uma defesa sólida. Então são duas equipes que eu acredito que não vão se expor muito. Pode ser o jogo mais feio de toda a rodada. Feio em questão de não ter grandes jogadas, não ter muita decisão. Então aqui eu quero diminuir muito as minhas expectativas de gols e até, se brincar, não fazer nada. Então eu vou estar acompanhando junto com o jogo do Slavia Praga e do Bodø Glimt. Enquanto vai sair muitos gols lá, aqui eu vou diminuir muita expectativa e eu vou chorar a linha assim. Vou trabalhar ali com um over 1.0 ou quem sabe um over só do Olympiacos, de acordo com o que eu consegui ler durante a partida. Quem sabe também podemos aí pegar somente o over limite lá no segundo tempo ou não fazer nada. Lembrando que é uma das opções, você não fazer nada também é uma forma de você apostar, tá certo? Então essa é a leitura que eu quero trazer aqui para vocês. São duas equipes que são ali de ligas menores, que não tem chamado tanta atenção, mas só que vem compor aqui a Champions League, tá certo? Começando os jogos das 16 horas, hoje é um dia que temos muitas camisas pesadas se enfrentando e temos aqui já de cara Liverpool e Atlético Madrid. O Liverpool com a sensação no mercado aí, contratando vários jogadores, reforçando todos os seus setores, se tornando uma equipe muito bem mais qualificada e tem mostrado isso em seus resultados nos jogos, onde já está aqui na Premier League vencendo por 4-2 o Bournemouth, venceu o Newcastle 3-2, venceu o Arsenal por 1-0 e agora no final de semana sofreu um pouco contra a forte defesa do Burnley, mas conseguiu aí vencer, marcar um golzinho de pênalti. Lá no final o jogador Hannibal, ele vacilou, cometeu um pênalti bobo, levantou a mão aqui e aí bateu na bola e aí o Salah foi lá e não descontou. Isso daqui é coisa que acontece para time que sempre vai brigar ali por cima, que tem a pinta de ser campeão, tem essas coisas que vêm ajudar. O time do Atlético Madrid começou bem atravessado a temporada, perdeu para o Espanhol, empatou com o Elche, empatou com o Alavés e venceu agora o Villarreal num jogo de manutenção, onde ele conseguiu resgatar um pouquinho do que tem para jogar, o que tem para mostrar. O time do Atlético também, inclusive, nessas 3 partidas que ele não se saiu bem, ele estava sem um Griezmann, e aí ele retornou nesse final de semana e agora já retorna para enfrentar o Liverpool e ele faz muita falta, assim, ele é o motorzinho aqui no meio campo, apesar de estar posicionado mais à frente, é um jogador que ele vai circular aqui o meio campo, sempre na área do adversário aqui, trabalhando próximo dos laterais, trocando passes com os meias, com o Koke, com o Barrios e também finalizando. Ele pode estar surgindo dentro da área, é um segundo atacante com meia armador, então ele vai estar sempre aqui auxiliando o Julián Álvares, que pode ser a surpresa aqui, que também consegue marcar alguns gols. O Atlético Madrid consegue assustar o Liverpool, Vini? A princípio eu acredito que não, mas o Atlético volta e meia consegue fazer grandes feitos, então não me surpreenderia se o Atlético vencesse o Liverpool na casa dele. Mas diante de todas as informações, o Liverpool que vem aqui com uma boa escalação, acredito que o Chiesa não deve jogar, deve ser o Cody Gakpo aqui na posição, junto com o Florian Wirtz e o Salah, formando com o Ekitike, ou quem sabe já estreia aí o Isaac na função. Então são os 4 jogadores que podem surgir aqui como quarteto de frente do Liverpool. Claro que sempre temos aqui o apoio do Frimpong, que no final de semana quem jogou foi o Szoboszlai e que pode vir preencher também o meu campo. Eu acredito que essa escalação aqui ela tá um pouco defasada, tá? O Liverpool colocando meio que um time B para jogar contra o Atlético. O próximo jogo é contra o clássico, contra o Everton. Mesmo assim, apesar de ser esse clássico, eu acredito que por ser a estreia na Champions League,
o time não vai entrar com um time B, e mesmo assim se entrar com esse time B é um time bem competitivo. Eu acredito que o time do Liverpool deve sair de campo aqui com a vitória, deve marcar 2 gols nessa partida diante do Atlético Madrid. Então, trazendo todas essas informações, eu vou credenciar que a gente venha a trabalhar um pouquinho no mercado de gols, respeitando tanto o Liverpool quanto o Atlético Madrid. Vou diminuir um pouco a expectativa do over 2,5, nós vamos ali trabalhar com o over 2,0, pois caso só tiver 2 gols na partida, tipo 1-1, 2-0, 0-2, nós estamos bem posicionados e aí nós temos o nosso lucro de volta, tá certo? Ajax e Inter. O Ajax na temporada passada perdeu na última rodada para o PSV o título aí do campeonato holandês, a diferença de 1 ponto somente, conseguiu trazer o equilíbrio para o campeonato, onde o Ajax na temporada anterior foi muito pífia, ficou na zona de rebaixamento sendo lanterna, mas só que conseguiu se reerguer já na temporada seguinte. Na atual ele consegue estar bem posicionado, já tendo aí algumas boas vitórias e empates também. A equipe começou vencendo contra o 2-0 contra o Telstar, empatou contra o Go Ahead Eagles e venceu o Heracles, empatou com o Volendam e venceu aí o Zully. São 3 vitórias e 2 empates. Já por outro lado temos o Inter, que inicia um novo projeto, já que o Simone Inzaghi deixou a equipe, ele não participou já do Mundial de Clubes, onde a equipe foi ali, meio que deixou muito a desejar, e ali mostrou que é uma nova Inter, que é um novo trabalho, que é uma nova forma de jogar. Apesar do Christian Kivu pegar alguns traços ali de como o Simone Inzaghi utilizava a equipe, ele já está implementando um pouquinho das suas características ali diante os treinos particulares que a equipe tem. Então, na temporada atual a equipe saiu muito bem, vencendo aqui por 5-0 o time do Torino, onde ele foi muito superior mesmo. A equipe do Torino está passando por uma reconstrução geral, tanto de técnico como forma de jogar, como jogadores. Então aqui ele pegou um time despreparado para um time meio que montado, então se superou. Diante a Udinese, eu considero que foi um tropeço, porque a Inter deixou muito a desejar dentro de campo, criou muitas chances, mas a bola não entrou. Já no final de semana agora contra a Juventus, foi aquele jogo que eu já expliquei no jogo anterior, no vídeo anterior, que a equipe da Juventus marcou, a Inter virou, a Juventus foi lá e conseguiu a virada novamente, e aí finalizaram o jogo aí com o 4-3, que foi um gol já no finalzinho, onde a Juventus se sobressaiu. É uma Inter que consegue marcar gols ainda, só que demonstra ter algumas falhas aqui no seu setor defensivo. Chegou o reforço do Akanji para o setor, onde se compõe aqui com o Acerbi e o Bastoni. Eu considero uma defesa muito sólida. O Sommer, que fez uma temporada excepcional na temporada passada, tem passado aí por alguns vacilos, tem tomado alguns gols que ele não tomava, e isso eu acredito que é um pouco de confiança que ele não está tendo em si mesmo. Pelos lados temos o Dumfries junto com o Di Marco, sempre apoiando, sempre chegando, fazendo presença na área, chutando de fora da área. E um meio campo que é muito criativo, com Barella, Çalhanoğlu e Elinski, também chutador. Na frente, jogadores que conseguem definir, o Lautaro Martinez. Aqui está pré-escalado o Boni, mas pode ser o Marcos Thuram, não tem nenhuma lesão, então acredito que é o Thuram. O Boni é o jogador que faz a sombra ali para o Thuram nessas horas. O time do Ajax é um time que é jovem, mais uma vez, é o Ajax que se renova, que sempre passa por essas mudanças, traz jogadores da base, surgem, traz alguns, resgata alguns mais experientes, faz essa composição, vende os jogadores e aí conseguem se dar bem no campeonato holandês. Essa fórmula tem dado certo aí para o campeonato holandês, para ficar ali em primeiro, segundo, terceiro, mas às vezes aqui quando vem para o cenário da UEFA, no continente europeu mesmo, quando sai um pouco da Holanda, aí o impacto é um pouco maior. Tem o Weghorst aí, que já foi destaque pela seleção, jogou ali na Bundesliga, é a referência dentro da área, ele sim é aquele pivô que fica muito fixo, que ele não tem muita mobilidade, ele espera a bola chegar e aí cria suas oportunidades. O Klaassen é um jogador que também é experiente, que já tem aqui mais um pouco de criação, que tem chute de bola e consegue marcar alguns gols. As criações mesmo ficam aqui pelo Berghuis, onde é o jogador que não vai criar tantas vezes. Então eu vejo aqui uma superioridade da Inter, apesar de ser um projeto novo, pela qualidade, por todo o elenco que tem. Então acredito que a Inter deve sair de campo vencendo. Como a fase ainda não é tão boa, eu vou sugerir algumas coisas. O Ajax ele não me apresenta muita segurança na sua defesa, ele ainda não sofreu ali aquele impacto de pegar um clássico, de ver como é que ele se sobressai. Mesmo assim ele já tem tomado alguns gols aqui do Go Ahead Eagles, do Volendam e do Zully. São 3 partidas em 5 que ele foi furado. E diante de toda a qualidade da Inter, eu acredito que a Inter deve vir a fazer gol. Por isso eu quero indicar para vocês Inter over 1,5, que está no momento aqui com odd de 1,72 e são 2 gols aqui para a Inter, independente do placar.
PSG e Atalanta, e temos aqui de um lado o PSG, que é uma das equipes que é mais badalada no momento, conseguiram ali, enfim, ganhar a Champions League, conseguiram perder o Mundial, conseguiram perder o Mundial para o Chelsea, na verdade, né, porque era um título, entre aspas, ganho, né, mas o Chelsea se sobressaiu, e vamos falar já já do Chelsea, que ele joga contra o Bayern de Munique. É um PSG que aparenta que está também com uma escalação mesclada, mas só que o PSG ele passa por alguns detalhes. O Dembélé não vai poder jogar, o Doué também não vai poder jogar, o Kvaratskhelia é dúvida e o Kangeli também é dúvida. Então temos aqui um trio de frente que está um pouquinho abaixo do que a gente sempre espera, né, dos jogadores principais. O Gonçalo Ramos tem sido titular agora nesse início de temporada, o Barcola também surge aí como uma opção, e o Mibaye é aquele jogador que vem para ser a revelação aqui da equipe na temporada atual. Um meio campo com Fabian Ruiz, Vitinha e o João Neves. O Rubem Neves está lá na Arábia, né? São três jogadores que tanto chutam, criam jogadas, têm potencial para alguns dribles curtos ali e acham passes que quebram as linhas adversárias. Então, para mim, no momento aqui, o forte do PSG é esse trio de meio campo, que ele é muito criativo, claro que também sendo apoiado pelo Nuno Mendes e pelo Hakimi, que eles sempre passam e viram opções aqui para atacar. É um Atalanta que chega com uma renovação de trabalho, mudou de técnico, mudou vários jogadores, o principal jogador que era o Reteg, ele também saiu, e aí fica agora o Kristovic como referência dentro da área. Ele é um jogador fixo que gosta de permanecer ali parado, esperando a bola, então é um centroavante 9-9 mesmo, né? De Ketelaere junto com o Sulemana são jogadores que criam as jogadas, e vem aquele futebol que trabalha muito pelos lados. E aí a criação de jogadas se sobrecarrega em Belanova e em Zalewski, que são jogadores que deixam um pouco a desejar. Não são esses jogadores que eles criam muito, e aí ainda mais tendo um embate aqui contra o Nuno Mendes, contra o Hakimi, eles vão ter que se dividir tanto na criação como também na marcação e acompanhar. Eu acredito que eles vão acompanhar mais do que criar. Vai ser um jogo que o PSG vai ter mais posse de bola, mas a Atalanta, quando precisar sair para criar, sair um contra-ataque, ela consegue se sobressair. É uma das principais coisas que eu já vi agora nesse início de temporada. A equipe tem marcado gols constantes aqui nas 3 partidas que fez. Empatou com o Parma, empatou com o Pisa e agora venceu o Lecce. E vencer o Lecce em casa, tudo bem. Se fosse uma vitória dentro da casa do Lecce, eu até me surpreenderia, porque o Lecce ele joga bem dentro de casa, mas quando sai a equipe joga mal. Então, a Atalanta apenas cumpriu aqui o que era esperado. Eu acho que cumpriu um pouco mais porque marcou 4 gols. É um projeto novo, não confio muito ainda nessa Atalanta, então eu vou fazer meio que uma análise aqui unilateral, trabalhando mais pelo PSG, que no momento tem a vitória em 1,50, também tem o over 1,5 deles para 1,52. Então eu quero contar aqui que o PSG vem conseguir marcar 2 gols na partida. Vamos levar para o live, vamos trabalhar somente com os gols da equipe do PSG, não contando da partida. E eu quero pegar esses 2 gols aí ali por volta dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, já deve estar disponível. E aí nós fazemos a entrada em 1,70. Chegou até aqui no principal jogo do dia, Bayern de Munique e Chelsea. Comenta Champions League aqui nos comentários, só para eu saber se você está assistindo todos os jogos, tá certo? Então vamos lá, Bayern de Munique com o Chelsea, um grande jogo, grande embate, já foi final de Champions e tem uma certa rivalidadezinha aqui entre aspas das duas equipes, só que esmoreceu aí nos últimos anos, já que eles não se enfrentaram tanto. O Bayern de Munique vem para a sua forma tradicional de jogar, entra técnico, sai técnico, mas mantém a mesma formação, que é o 4-2-3-1, onde a sua defesa ela joga um pouquinho mais avançada, sempre dando brechas aqui para o adversário. Eu ainda conto que tem um pouco dessa falha, só que os jogadores eles já são um pouco mais digamos assim, espertos, entre aspas, porque temos o Jonathan Tah e o Upamecano, que apesar do tamanho, ser jogadores bem grandões, eles são muito ágeis e eles também encurtam o campo na hora de dar um combate. Então eu não considero que o Bayern de Munique tem aquela defesa que se torna muito exposta nessa situação. É um Bayern de Munique que é muito criativo, com Kimmich, com Goretzka, apoio pelo Laimer, o Stanisic está aqui para escalar no lado esquerdo, ele pode compor o meio campo, e aí o quarteto de frente dessa temporada, muita velocidade,
velocidade e muito poder de finalização. Luiz Dias, Gnabry, Olise, que jogador o Olise, viu? E o Harry Kane. O Olise está despontando cada jogo, ele tem apresentado um futebol melhor. É um dos grandes jogadores que vem surgindo aí no futebol mundial. Então é um quarteto que cria jogadas, cria mesmo. Vai enfrentar um Chelsea que tem, nossa, janela de transferência, sempre falo que o Chelsea tem muitos jogadores, só que, nossa, o Maresca, ele chega lá, não, só quero contar com esses, os outros vão treinar ali separado e pronto. Então esquece o que se fala aí do Chelsea sobre ter muitos jogadores, sobre misturar todos eles e ter dúvidas de quem vai escalar. Isso daí é balela. O Maresca sabe o que faz, ele tem um projeto sólido e ele tem aqui, ó, na frente o Tyreek George. Sendo bem sincero, não sei quem é esse jogador aqui. Está surgindo como uma opção, já que temos o João Pedro sendo dúvida e o Lion Delep machucado. Então tá aqui a chance para o Tyreek George, mas eu acredito que não deve ser ele. O Maresca deve improvisar um outro jogador mais cascudo aí para um jogo tão grande como esse. Pedro Neto, Colin Palme e Garnacho faz esse trio de criação aqui, acompanhado sempre do meio campo, que o Moisés Caicedo ele sobe um pouquinho mais, o Andrei Santos também são jogadores que trocam passe, que tem um pouco mais de qualidade ali, então pode vir a compor o setor de criatividade. Já a defesa é uma defesa que não me passa tanta segurança, apesar dos jogos ela ter apresentado aqui que saiu de campo sem tomar gol contra o Crystal Palace e contra o Fulham, que são dois jogos que as equipes elas bombardeiam um pouco com algumas finalizações e tentam um pouquinho no drible, e aí os jogos, isso daqui me chamou a atenção. Contra o West Ham tomou um gol, contra o Brentford tomou 2, já cai aqui um pouquinho porque são 4 equipes bastante iguais até na forma de jogar, então eu vejo que é um Chelsea que se torna um pouco vulnerável. Vem com a preparação mental para enfrentar o Bayern de Munique diferente, porque é um grande jogo, é um jogo de Champions League, é aquele jogo que é um pouco mais decisivo, então os jogadores podem entrar um pouco mais ligados. Mesmo assim, eu não quero descredenciar nenhum potencial de fogo das duas equipes. Claro, só um pouquinho aqui porque não tem o João Pedro ou o Delap na frente para o Chelsea, mas eu acredito que vão conseguir criar jogadas. O Bayern de Munique está um pouco na frente só por causa desse detalhe do Chelsea não ter um 9 bom, um 9 top player, né, para essa partida. Mas quem sabe aí o George, se for escalado ou não, ou pode surgir o João Pedro mesmo, que ele está ali quase que podendo jogar na partida alguns minutos. Então eu acredito que nessa partida nós teremos uma partida para gols também, over 2,5, tá com odd de 1,50, mais uma vez vamos esperar valorizar aí para 1,70 e vamos fazer essa bet em live, tá certo? É isso daí, gente, um abração para vocês, mais um vídeo aqui analisando os jogos da Champions League, conto com vocês para compartilhar com seus amigos, para eles também virem forrar junto com a gente.